Ciência, essa é uma palavra que passa autoridade e que seu uso está intrinsecamente permeado no senso comum. É muito recorrente que a gente consiga escutar frases como quando eu tomei ciência já era tarde, ou frases até mesmo do tipo física, química e biologia são ciências. Essas frases utilizam-se da palavra ciência num sentido polissêmico, ou seja, embora a gente entenda que existe a ciência como uma entidade, a gente ainda se utiliza dessa palavra para falar de diversas outras coisas que não a ciência em si como entidade, como instrumento de conhecimento. E é sobre esse tópico, sobre o que é ciência, que eu vou me ater no decorrer desse vídeo. Então, seja muito bem-vindo ao canal e vamos lá. Bom, como eu já falei anteriormente, a palavra ciência possui um uso extremamente forte no cotidiano, no senso comum. E talvez isso seja um problema, porque a visão de ciência no nível do senso comum, isso é, a nível de Brasil, ela está intrinsecamente ligada a uma visão escolarizada de ciência. E o que eu quero dizer com isso? A gente costuma entender como ciência aquelas matérias da escola que possuem um maior status social, ou seja, aquelas matérias que atestam de maneira errada os alunos que são inteligentes. E consistem principalmente em três matérias que são a biologia, a química e a física. Resumir ciência isso é de uma preocupação enorme e banaliza diversas áreas do conhecimento, como a história, a geografia, a sociologia, enfim, as áreas que a gente chama de ciências humanas. Nesse sentido, a gente chama de ciência a nível de senso comum, que a gente valoriza enquanto ciência, tende a ser muito mais as ciências naturais do que as ciências humanas. E, embora a gente divida essas áreas a fim de estudo, a fim de estudar determinados aspectos em que elas se diferenciam entre si, hoje em dia se entende muito mais que as ciências, sejam elas naturais, humanas, exatas, linguísticas, elas estão mais próximas e são muito mais interdisciplinares do que estão de fato separadas. E nenhuma delas anula uma a outra. Ciência tende a ser um grande escopo de conhecimento e essa visão reducionista de ciência que permeia o senso comum é um grande problema, principalmente em um país com tantas lacunas educacionais como é o Brasil. Então eu proponho a seguinte pergunta logo aqui no início do vídeo. O que é ciência? Você conseguiria definir isso? Então talvez nós achemos que entendemos o que é ciência até precisarmos defini-la precisamente. O que é um grande problema porque, historicamente, o campo que tenta determinar aquilo que é ciência, o que não é e o que é pseudociência é muito polêmico. E com certeza não vai ser um vídeo no YouTube que vai conseguir resumir tudo isso. Então, ciência e senso comum. Como eu já falei anteriormente, o entendimento de ciência que permeia o senso comum reduz muito a ideia do que é ciência, e isso pode ser um problema. Ciência é uma forma de gerar um conhecimento de confiança a partir de um método que faz com que ela consiga se renovar a partir de si mesma. Ou seja, a ciência evolui a partir do momento que é contrariada com mais ciência. Nesse sentido, um dos canais principais onde as pessoas podem ter acesso a algum tipo de conhecimento científico atualmente é, sem sombra de dúvidas, as redes sociais. E quando eu parei para pensar, para fazer esse vídeo aqui, sobre onde as pessoas conseguiriam esse tipo de conhecimento, acho que a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Sérgio Sacani, do podcast Ciência Sem Fim. Lá a gente costuma ver que ele traz matemáticos, físicos, astrônomos, psicólogos, biólogos, programadores, arqueólogos, enfim. Existe um grande escopo de pessoas que trabalham com o que é ciência, mas tendo em vista que existem tantas áreas, tantas profissões diferentes, tantas áreas de estudo de ciência, e todas podem ser consideradas ciências, surge a seguinte pergunta: o que é, de fato, ciência? Então, eu tenho um roteirinho aqui escrito e seguindo o padrão de sempre, tudo que eu falar vai ser baseado no que eu escrevi aqui. Tenta pausar o vídeo e pensar no que você utilizaria como definição para ciência. O que você julgaria dizer? Ciência é tananã, tananã, tananã. Tenta explicar isso em um parágrafo só. Muitas vezes, essa vai ser uma ideia bastante reducionista daquilo que é ciência. Mas como eu não vou me adentrar muito sobre a história da ciência e os métodos que a gente utiliza para dizer quando algo é científico e quando não é, eu vou trazer aqui uma definição que é bastante abrangente, mas também não explica de maneira tão criteriosa aquilo que é e o que não é científico. A ciência pode ser definida como um grande empreendimento da humanidade que existe para organizar os conhecimentos adquiridos e também as nossas predições acerca do universo. É a partir dela que a gente consegue explicar fenômenos biológicos, históricos, naturais, construir invenções como GPS, carros, aviões e, enfim, outra infinidade, como, por exemplo, o aparelho que você está utilizando para assistir esse vídeo e a câmera também do aparelho que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. A ciência está intrinsecamente permeada nas nossas vidas, nós queiramos ou não. Então, voltando de novo ao senso comum, a ideia de ciência tende a ser muito reducionista. Nós temos uma ideia vaga, uma ideia que se prende muito à ideia de cientista como aquele cara de laboratório. Nós temos a ideia de ciência como ciência de laboratório. É o cara que vai estar lá fazendo experimento, utilizando química, fazendo conta matemática e, enfim. Talvez essa seja uma ideia que, embora não esteja errada, descarte muitas outras opções daquilo que é científico. Entendendo que o senso comum reduz muito a ideia daquilo que é científico, a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais no que é o conhecimento científico. Uma vez que a ciência é uma ferramenta que a gente utiliza para poder explicar o nosso cotidiano, o universo, coisas que a gente precisa para poder melhorar nossa qualidade de vida, seja na área da saúde, no âmbito social, permeiam a ciência. Conhecimento esse, o qual exige um método. O método científico. O método científico surge também como uma ferramenta da ciência conseguir pensar, observar, formular uma hipótese, testar essa hipótese e chegar a uma conclusão e, a partir dessa conclusão, poder dizer se o conhecimento que foi gerado é relevante, é produtivo e se de fato possui evidência de que pode ser aplicada na realidade sem trazer nenhum prejuízo e, no máximo, trazer benefícios. Óbvio que a gente sabe como não é assim, senão a gente não teria tantos casos como as guerras, as bombas já criadas
e diversos outros tipos de armamentos que foram produzidos a partir de ciência, sejam esses armas físicas ou químicas biológicas. O método científico, a grosso modo, ele é definido como algo que eu chamei de oferta. O que é o oferta? É a observação, a pergunta, a hipótese, o experimento, a resposta e a conclusão. Tudo isso faz parte do método científico e são coisas que são utilizadas para que a gente possa avaliar o conhecimento, a hipótese que está sendo testada, no pensamento que foi formulado e depois conseguir avaliar criticamente se aquilo funciona ou não funciona. Ainda que o método científico seja amplamente consolidado e conhecido por todo mundo, seja cientista ou pessoas leigas, é inegável que ele pode também ser uma ferramenta que reduz um pouco o estudo da ciência. Existem estudos que não podem ser simplesmente experimentados em laboratório, por exemplo, como teorias que atualmente são muito bem consolidadas, como a teoria da relatividade de Einstein ou a teoria da evolução das espécies proposta por Charles Darwin há um tempo atrás. Bom, ainda que o método científico seja uma ferramenta pertinente, que possa sim ser utilizada de maneira crítica para chegar ao conhecimento científico, muitas áreas também científicas não conseguem se basear apenas nele de uma forma rígida, pois a questão que precisa ser tratada é o que vai determinar o método que a gente vai utilizar, ainda que ele seja científico, para determinar aquela situação. Então, por exemplo, questões históricas ou questões como a própria teoria das espécies não podem simplesmente ser testadas em laboratório, ou a própria área de estudo da astronomia não pode simplesmente testar planetas em laboratório, porque eles estão a uma distância muito grande da gente e eu acho que também seria difícil colocar Júpiter em um laboratório. Mas, a partir disso, a gente consegue entender que a ciência precede alguns padrões, alguns critérios rigorosos para que um determinado conhecimento seja produzido, avaliado, testado e, assim, pegar a evidências de se aquilo ali pode sim ser utilizado ou se não pode. E isso vai um pouco além, a ciência boa ou a ciência ruim. Todo experimento científico, inclusive aquele que dá errado, é muito, muito importante para a ciência. Sem um experimento que dá errado, a gente não consegue ter uma noção de como chegar ou aumentar as chances de chegar a uma certeza, uma visão mais clara da realidade até o presente momento. Então a ciência se renova também a partir de acertos e de erros. Aquela tentativa e erro é o que vai levar a construção do conhecimento científico para algo que consiga sim ser utilizado de maneira social. E também a partir disso a gente vai cair na função social da ciência. É muito comum que a gente passe a entender ciência como uma área que está fora do cotidiano. Ou seja, a gente começa a entender que a ciência é aquela parte onde as pessoas estudam rigorosamente sobre tudo e aquilo ali não permeia as nossas vivências. O que está completamente errado. Muita coisa do que a gente usa hoje em dia, muita coisa do que a gente faz, depende muito da construção do conhecimento científico, sobretudo de qualidade. Então, se você hoje consegue se vacinar, se você hoje consegue tomar banho quente, se você consegue sair com seu carro, ou se você consegue simplesmente ir no médico e ser tratado de uma maneira eficaz, é porque a ciência existe, é porque ela se renova sempre a partir de si mesma. É sempre importante entender que a ciência ela precisa ser ética e ela precisa atender as pessoas que não são necessariamente cientistas. Então, existe alguém estudando um determinado conteúdo, dando o seu máximo para chegar a determinadas conclusões, a testar hipóteses, a fazer uma cacetada de experimentos, simplesmente para que você, pessoa comum, consiga ter uma vida melhor. Consegue entender essa relação, entender que a ciência está diretamente associada, que a ciência tem um cunho social muito forte e, além de social, um cunho também econômico. Quando se fala de cunho social, também se fala de cunho econômico. É muito comum que a gente tenha teorias da conspiração atestando que a ciência, ela possui interesses fortes de lá criar medicamentos só para a indústria farmacêutica lucrar com isso. E ainda que essa visão não esteja inteiramente errada, ou seja, é claro que indústrias como a indústria farmacêutica precisam de lucro, elas visam lucro, afinal, a gente vive num sistema capitalista, elas não necessariamente fazem isso para o mal, ainda que exista assim uma propaganda extremamente abusivas e conteúdo que não necessariamente está ali porque as pessoas precisam consumi-lo, ainda que consumam. Então, é impossível dizer que a ciência não possui um grande cunho social, como por exemplo na pandemia da Covid-19 com a produção de vacina. Questões como a pandemia do Covid-19, por exemplo, não teria produzido uma vacina de maneira tão rápida quanto foi se não fosse uma pandemia, se não fosse um requisito mundial. Isso é, seja para evitar a morte de pessoas em massa ou até mesmo para chegar ao primeiro país a conseguir uma vacina e conseguir capitalizar isso. Isso meritoso. Um exemplo muito prático é a Dinamarca com a criação do Ozempic, que tem se popularizado muito hoje em dia. O Ozempic, ele é um medicamento que surgiu com o intuito de tratar a diabetes e também agora está sendo utilizado para tratamento de pessoas com obesidade, facilitando muito a perda de peso de indivíduos obesos. E só o fato do Ozempic ter sido criado já conseguiu mudar diretamente a economia de um país inteiro, e é a Dinamarca. Então, entendendo que a ciência precisa de um cunho social, de um cunho econômico, de um cunho contextual para ser aplicada, a gente cai agora nas pseudociências. Definir pseudociência é uma questão complexa, porque ela vai diretamente ao contexto de tentativas de demarcação daquilo que é científico e do que não é, a partir das evidências adquiridas em determinadas áreas de conhecimento. Não se entende direito nem o que é de fato ciência, como a gente poderia dizer o que é uma ciência falsa, o que é uma pseudociência. Então, hoje em dia, o que se entende por pseudociência é aquela ciência que possui uma afirmação muito forte sobre fenômenos da realidade. Normalmente é sempre aquela influência trazendo uma dieta mágica, tratamento extremamente inovador e parece que vai mudar a sua vida do dia para noite. Informações que, apesar de terem evidências,
não são evidências de qualidade, ou seja, não são evidências válidas ou que atestariam aquele procedimento de ser, de fato, utilizado na prática, em detrimento de outras milhares de evidências já mais bem consolidadas. E também possui muito aquele lance das teorias da conspiração. O terraplanismo é um exemplo muito forte e muito popular hoje em dia acerca de uma pseudociência. Nesse sentido, entender o que é uma pseudociência como aquilo que se propõe como científico, sem que possua evidências que consigam atestar, utilizar aquele tratamento, ou pensar daquela forma, analisar aquele contexto por aquela ótica, faz mais sentido do que outras evidências já mais bem consolidadas também pelo método científico. É muito comum que essa porta de entrada dê abertura ao negacionismo. O negacionismo vai surgir a partir do momento que as pessoas que, por incrível que pareça, que, embora não tenham conhecimento algum do que é ciência, do que não é, do que é pseudocientífico, vão negar o que a ciência diz com base nas suas próprias experiências, com base nas suas próprias opiniões e com base nas suas próprias vivências de um modo geral. Aquele cara que vai se contrariar a tudo que a ciência consegue comprovar e vai contra o que ele possui como crença na cabeça dele, e isso afeta também diversas outras pessoas que não necessariamente são esse cara, tá? O surgimento do pensamento negacionista vai ao encontro de outras pessoas que, por não terem conhecimento, acabam caindo nesse papo e dificulta ainda mais o que a gente vai chamar de educação científica no país. A falta de senso crítico, a falta de ceticismo, aquele ceticismo saudável sobre se questionar de maneira ativa e consciente tudo aquilo que é imposto, aparece como um grande problema para a sociedade brasileira e talvez até para a comunidade mundial de uma forma geral. Em um país como o Brasil, que não se possui letramento científico de qualidade, um senso comum intrinsecamente permeado por pseudociências, por profissionais picaretas, pelo acúmulo de fake news e também, ainda mais sendo agravado pelo mau uso das redes sociais, tanto por influencers quanto por pessoas que não conseguem simplesmente ser céticas acerca da informação que recebem, colabora diretamente para que as falsas informações, as fake news, as práticas pseudocientíficas e diversas outras formas de diminuir a qualidade de vida da população, de maneira a fazer com que ela tenha menos conhecimento e seja menos crítica, surjam. Dessa forma, o que eu tenho para dizer é que uma sociedade que desvaloriza a ciência, que possui lacunas educacionais tão fortes, como é o caso do Brasil, e pessoas que tendem a se tornar cada vez mais acríticas, a desvalorizar a educação, como nós vemos diversas vezes já surgindo coaches mirins ou adolescentes que surgem para dizer para que serve a escola, a falta de consciência acerca do que é o pensamento crítico, do que é o senso crítico, surge diretamente atrelado àquilo que vai contra a nossa principal ferramenta de questionamento do mundo, aquilo que vai contra a nossa principal ferramenta de entendimento do mundo. Uma das piores questões é que as pessoas que são ignorantes no sentido de conhecimento não costumam dizer que são ignorantes. Então, ninguém tende a buscar conhecimento se achar que já possui aquele conhecimento. Ninguém buscar o lado certo se já achar que estiver certo. Então, talvez, se colocar um degrauzinho abaixo, assumir para si mesmo que não possui conhecimento, possa ser o primeiro passo para que a gente possa buscar, de fato, um conhecimento, sobretudo de qualidade, e conseguir nadar um pouco contra a maré de desinformação, da falta de pensamento e das coisas que nos fazem pensar menos durante o dia a dia. Sabe, buscar um pouco mais o senso crítico, buscar um pouco mais o conhecimento, buscar um pouco mais valorizar a ciência e a educação no nosso país, pode ser a porta de entrada para que a gente consiga mudar diversos aspectos da nossa realidade e também trazer um futuro mais próspero para a nação. Então, para finalizar o vídeo aqui, eu tenho o pensamento de que uma nação que desvaloriza o conhecimento científico, uma nação que desvaloriza a educação, uma nação que desvaloriza o pensamento crítico, tende a se perder cada vez mais e se tornar cada vez mais refém de si mesma, das ferramentas que são produzidas por si mesmo. Então, eu acho que eu acabei abordando bastante coisa aqui. Eu espero que você consiga sair desse vídeo, talvez não com a explicação do que é o conhecimento científico de maneira engessada de fato, mas talvez com aquela pulguinha atrás da orelha de pensar, poxa, será que isso aqui tá realmente certo? Com aquela pulga atrás da orelha que te faça questionar a realidade que se impõe sobre você, tá legal? Então, eu gostaria também de deixar bem claro que tudo que eu falei aqui nesse vídeo foi a partir da minha percepção, da leitura desse livro aqui, e eu acho que vai estar invertido aí no vídeo, mas ele é o livro Afinal, o que é Ciência, do André de Membri-Bach, e é um livro extremamente bom para quem tem interesse em ingressar e entender o básico daquilo que é o conhecimento científico. Ele é um autor brasileiro, tá? Isso é muito importante, é muito bom que a gente tenha esse tipo de pensamento sendo desenvolvido dentro do nosso país, não apenas se apoiando na ciência que é produzida fora. Então, esse livro aqui é um livro muito bom, eu acho que daria um vídeo inteiro só sobre ele, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre as leituras que eu fiz esse ano. Eu vou falar um pouco desse livro e de alguns outros nesse vídeo que eu pretendo fazer. Legal? Se vocês tiverem interesse, o link do livro vai estar aí na descrição. E é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, coloca um comentário aí para dar engajamento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.